Aleluia. Glória a Deus. Já cumprimentou, já abraçou? Amém. Então pode se assentar agora, se você já fez isso. Sabe por que isso, irmão? Porque muitas vezes a gente está tão acostumado com o nosso cônjuge, a gente está tão acostumado com nossos filhos, tão acostumado com a nossa casa, com a nossa igreja, que a gente não valoriza as coisas deliciosas que Deus nos dá. Poder estar aqui dentro da igreja com uma pessoa que você ama do teu lado, uma pessoa que te respeita ao teu lado. E muitas vezes a gente pega ou não pega, irmão? Levanta da cama e não dá um beijo, não dá um abraço. Não, pastor, vá pegando. Aí escovou o dente depois um beijo de novo. Muitas vezes a gente está pecando sobre isso. E a gente falou tanta coisa aqui no nosso discipulado de casais. Falamos especificamente, conseguimos falar sobre 3 tópicos. Amém? Quem lembra aí? Nós falamos sobre mesa e sobre cama. Amém? Foi uma limpeza legal. Santificamos o livro, purificamos o livro. Falamos sobre comunicação. Não basta falar, tem que ser entendido o que se fala. Não é verdade? Falamos sobre comunicação. E falamos sobre ser adversário ou ser aliado ou adversário. Quem sou eu no meu casamento? Eu jogo frescobol ou jogo tênis? Eu fico tentando encontrar o ponto fraco do meu marido, da minha esposa, ou eu ajudo a bolinha a não cair no casamento? Quem sou eu? Uma mensagem longa, gostosa, com muita risada, muito choro também. Então na próxima, você não perde, né? Porque nós precisamos voltar à essência do amor básico das atitudes dentro de casa. Se eu posso falar aqui, continuar dando esse toque de sabedoria para você, a essência do casamento está ligada também a 3 tópicos muito claros: o amor, o tempo e a gratidão. O amor, o tempo e o agradar. O amor de verdade, irmão. O amor genuíno, o amor sincero. Quem aqui ainda não falou hoje que ama o outro? A gente está perdendo tempo. Tem que falar que ama. Qual foi a última vez que você falou para o teu cônjuge que você ama ele? Qual foi a última vez que você falou para os teus filhos que você ama eles? Ou ele, ou ela? Porque eu quero dizer algo para você hoje. Se você não treinar essas coisas, você esquece. Você sabia? Se você não falar que você ama, você esquece que você ama. Então, casamento tem que ter amor, e amor é expressado. Eu sei que amor não é só falado, porque amor só falado, quando não é feito algo, acaba caindo no engano. Mas quem faz algo, quem gosta de fazer, gosta de falar que está fazendo algo, porque gosta de falar que ama. Há quanto tempo você não fala que ama o seu cônjuge, os seus filhos? As pessoas que você ama. Eu ouvi um testemunho de uma pastora de 32 anos de Santa Catarina, essa semana, no reunião de pastores. Ela disse o seguinte, enquanto os pastores estavam sendo ministrados no café dos pastores, ela dizia o seguinte: fala para o teu marido que você ama ele, pastor. Pastor, fala para essa pastora que está do teu lado, que a tua mulher fala que você ama. Cuide da tua casa. Porque eu tenho 32 anos e o meu marido morreu ano passado. E faz 1 ano que eu não posso dizer para ele que eu amo ele, olhando nos olhos dele. E nós não tivemos filhos. Então eu não tenho filho para dizer que eu amo. Por favor, pastores, digam que você se ama. Fala para o teu cônjuge que você ama ele. Fala para os seus filhos. Fala para as suas ovelhas. Fala para os seus pastores. Fala de verdade. Tipo de verdade. Porque talvez amanhã você pode não ter alguém que você diz que ama, mas não fala. A essência do casamento é o amor, irmão.
A essência da igreja é o amor. A gente precisa falar que a gente ama. Palavras dóceis, carinho, afeto, romantismo. Temos que voltar a ser romântico. Ser romântico não é cafona. Ser romântico é cumprir princípio. A gente quer ser romântico na internet com os outros. Mas a gente não fala que a gente ama quem dorme ao lado na cama ou quem dorme no quarto ao lado. Tem que parar com isso. Precisamos voltar à essência. Temos que dar do nosso tempo. Quem ama tem tempo para a pessoa amada. Sua esposa é prioridade para você. Ela tem espaço, ele tem espaço na sua agenda, no seu coração, tem espaço no seu bolso. Irmão, ele também fala de dinheiro. Tem tempo aí? Eu vi um marido que chegou para a esposa e disse: por favor, me dê 20 minutos do seu dia só para mim. 20 minutos só. Quero só 20 minutos. Só para mim. Não para a empresa, não para os negócios, não para a internet, para o celular, para a televisão, para os filhos, para a comida. Não, para mim. Tem esposas clamando isso há anos. Tem esposos clamando isso há anos. 20 minutos só para mim. A esposa constrangida falou: mas 20 minutos é muito pouco, então me dê, porque eu não tenho nada. Para quem você tem dado o seu tempo? Para quem te valoriza? Para quem verdadeiramente tem valor ou para quem tem preço? Um culto de domingo de 2 horas e meia para você é muito para Deus? Será que Deus está tendo que gritar do trono: ei, para de ser religioso, eu quero ser teu, eu quero você para mim? Ou você reclama do tempo que você ouve a mensagem para a tua própria edificação? Quem é Deus para você? Quem é o Espírito Santo para você? Quem é seu cônjuge para você? Quem é teu marido? Quem é tua esposa? Quem é teu pai para você? Quem são teus filhos? Para quem você tem doado o teu tempo? E quando eu falo tempo, eu falo de qualidade de tempo, irmãos. Não é só estar, é ser. Porque a gente está do lado de um monte de gente, mas a gente não está com aquelas pessoas. Então Deus está nos chamando para ser, antes de fazer. Eu disse algo para um discípulo essa semana. Eu não sei porque você sumiu, mas talvez você está buscando um ambiente para você ser, fazer alguma coisa, sentir que você tem alguma coisa. Mas aqui nessa igreja você é importante por quem você é. Primeiro eu quero que você seja, mas depois você faça. Porque tem gente que acostumou tanto em fazer que ela só se acha importante quando ela faz. E você não é importante aqui pelo que você faz. Você é importante aqui por quem você é. Eu quero primeiro você curado, de perto, transformado. Porque fazer vai ser consequência. Quem é você na tua casa? Um fazedor de coisas ou você é alguém? Porque os maridos não querem ser fazedores de coisas. As esposas não querem ser fazedoras de coisas. Nós temos que ser alguém. Ter tempo de qualidade. Quanto tempo você tem se doado para quem você é? Tempo. Esse marido gritou 20 minutos. É uma vergonha. Mas talvez ele estava clamando por um tempo de intimidade com a esposa. Mas pela misericórdia de Deus, eu tive testemunho para falando: eu criei vergonha na minha cara e me doei. E daqui a pouco 20 minutos virou meia hora virou 1 hora, e tinha dia que era só 5 minutos, porque a correria era grande mesmo, mas era tão bom. Então hoje está tanto na minha essência, que tem dia que verdadeiramente a gente não tem tempo nem de dar um abraço. Então eu acordo, ele acorda mais cedo, ele sai, ele volta, ele sou eu, aí eu falo, dá todo aquele negócio, mas já virou essência. Então a essência de amar e dar tempo está tão intrínseca, que quando passa, não tem pecado. Foi um lapso, foi uma equipe, foi uma situação, porque hoje a gente luta
pelo outro. Então, amados, quem quer agradar precisa ser intencional. Agradar não pode ser sem intenção. Agradar tem que ser intencional. Tem que renascer do nosso coração as intenções, irmãos. Tem que brotar de novo. Eu vou fazer isso para minha esposa, com intenção. Eu vou fazer isso para o meu marido, com intenção. Eu vou fazer isso para os meus pais, com intenção. Para os meus filhos, com intenção. Tem que ter gratidão no coração. Tem que lutar, tem que ser intencional. Eu vou parar por aqui. O próximo evento ser bom. Isso aí não era mensagem, pastor? Não. Só um lapso do Espírito que nasceu de mim. Mas já serve. Porque a gente precisa estar atento às coisas de Deus. Atento para a nossa vida. Atento para o nosso falar, para o nosso abraçar, para o nosso deitar, para o nosso levantar. Por favor, anda, dê tempo, agrade com intenção. Não é você meloso, não é você chato. Seja um chato bem intencionado. Porque um grosseiro bem intencionado. Uma grosseira bem intencionada. Tem gente que tem intenção diferente, mas nunca tem intenção, sabe? Eu quero colocar aqui no telão para vocês uma imagem. Eu quero que todo mundo olhe para o telão. Eu quero que você identifique 3 imagens azul nesse telão. Amém? Viram 3 imagens azul ali? Identificou? Não diga para mim quantas amarelas tinha. Pastor, eu consegui ver uma azul, o senhor está me pedindo amarela. Eu consegui ver 2. Teve um que conseguiu ver 4 azuis. Vem para eles. Pastor, lá parecia azul. Provavelmente você não viu as amarelas. Talvez nem azul que eu pedi para você ver, você viu. Muito menos daquilo que eu pedi para você não ver. E por que normalmente? Por que isso? Porque normalmente nós enxergamos através de filtros. Como por exemplo agora. Eu filtrei você, sim ou não? Filtrei. Falei, quero que você identifique as imagens azul. O coração e tua mente em fração de segundo falou, pastor, eu pedi o azul. Filtrei você, você foi olhar o quê? Procurar o quê? Quando eu falei, cadê as amarelas? Você travou. Porque você foi filtrado. Eu não estou dizendo que todos aqui não conseguiram ver o amarelo. Até porque talvez você era tão desatencioso que eu pedi azul e você olhou tudo, nem viu azul e o amarelo. Pode ser? Hoje em dia está na moda aí, a pessoa tem um TDAH, tem TDAH agora. Minha avó vai ter um TJH, TDAH, cada vez eles falam a letra nova. Mas o que são filtros, pastor? Filtros é tudo aquilo que dá um nome para você, dá uma data para você, tenta te controlar. Procure aqui e encontre as azul. Filtrei você. A internet está filtrando eu e você. A televisão filtra eu e você. Os anúncios filtram eu e você. Os mais antiguinhos aqui vão entender o que eu estou falando. Mas eu acho que a internet também você já procurou, a gente comprou lá. Compre batom. Seu filho merece um batom. Batom. Foi até proibido a propaganda. Porque era uma indução psicológica na cabeça dos pais. E o pai saía de casa. Era assim que acontecia? Não, mas você estava no mercado, olhava para o lado e disse, batom só. Para agradar ele.
porque ele está vendo lá na televisão. Então o filtro do batom filtrou a mente de todo mundo. Compre batom, seu filho merece batom, nem merecia, mas você comprava. Nem precisava, você nem queria, seu filho nem gostava, mas você comprava. Filtros mentais, filtros que tentam nos enclausurar, é um funil que nos enclausura, querendo nos levar a só uma visão da vida, do casamento, da família, da vida cristã, do ser igreja. São os filtros, e muitas vezes esses filtros não são benéficos. Tem filtros benéficos, mas tem filtros maléficos. Esse que eu disse para você aqui é uma brincadeira, é um simples. Mas tem coisa que tem tentado filtrar a minha vida e a tua, meu casamento e o teu, minha maternidade e a tua, minha vida cristã e a tua, que é direto do inferno, irmão. Sabe por quê? Presta atenção. O que é o diabo, irmão? O que é o diabo? Vamos voltar para o diabo, né? O que é o diabo? O diabo é um anjo fora do propósito. Você já parou para pensar que o diabo é um anjo que perdeu o propósito? Ele saiu do propósito. Ele quis filtrar o céu com a visão dele, o jeito dele de fazer as coisas. E ele deixou de ser anjo de luz para um demônio que perdeu a beleza da santidade de Deus, perdeu o brilho da glória de Deus. E todo marido, toda esposa fora do propósito vira um diabo em casa, vira um demônio na família. O nome é para ser pai, é para ser mãe, é para ser marido, para ser esposa. E perde o senso, é para ser filho. E perde o senso no filtro de Satanás. O diabo faz você olhar só o erro. O erro da tua casa, o erro do teu casamento, o erro do teu marido, o erro da tua esposa, o erro dos teus filhos, o erro da tua igreja, o erro do pastor. Tem gente que encontrando o erro da Bíblia. E não tem. Mas o tudo errado que está lendo encontra erro nas verdades eternas de Deus. Quem está entendendo? Filtros, irmãos, perigosíssimos. E o que pode ser esses filtros, pastor? Filtros podem ser desejos incontinentes. Maridos, esposas, filhos, homens, mulheres que têm desejos incontinentes, faz um filtro na mente. E porque filtrou pelos seus desejos carnais, quer que a vida seja daquele jeito. Mas Deus não está autorizando. Mas é um desejo incontinente, a mente dele filtrou. Ele quer que a mulher dele seja daquele jeito, o marido dela seja daquele jeito, os filhos sejam daquele jeito, a igreja seja daquele jeito. É incontinente o pensamento. Está errado, mas filtrou. Perigoso. A dor é um filtro. Tem pessoa que filtra a vida dela pela dor que ela sente. Então tudo fica dolorido na vida, irmão. Tradições. Tem que filtrar a vida pela tradição familiar. A família é toda errada. Tradições do estado que nasceu, da cidade, da cultura, das festas, das músicas. Tradições, filtros, malignos. Tem gente que filtra a vida pelo abuso. É abusado. E aí vê a vida como um abuso. Todo mundo vira abusador. Qualquer pessoa com uma boa intenção real, verdadeira e bíblica, vira um abusador. Pessoas foram abusadas por pastores, quando ouvem falar que alguém é um pastor. Foi abusado pelo pai, quando vê que Deus é pai, não quer Deus. Por quê? Porque filtra a vida pela lente do abuso. Quem está entendendo o que eu estou pregando nessa noite? Filtra por uma coisa que alguém falou lá na infância. Um pai, uma mãe, um professor, uma autoridade, uma geral que levou na polícia. Tem trauma. Trauma por algo que alguém falou, trauma por algo que viu, trauma por algo que falaram tanto, que não é uma verdade. Abusos, toques, palavras. Seu burro, a pessoa filtra a vida dela por aquela palavra. Ela fala, eu sou burro. A vida toda ela acha que ela é burra. E você olha para a vida da pessoa, uma pessoa extremamente inteligente, confiável, é bom estar perto da pessoa. Você vê ela lá na frente, mas ela não se vê. Ela se vê burra. Porque foi o filtro de uma palavra. Alguém tentou enclausurar você, eu, nós.
Você filtra. O que vira o teu salário? O que você está falando? Você filtrou. Minha empresa não presta. Meu salário é uma porcaria, uma micharia, não vale nada. Eu pego na mão e já desaparece. Ah não, é só frase de internet. O teu dedo digita o teu coração está cheio. Está escrito agora na linguagem de hoje. Lá em 2 Marcos, capítulo 2, verso 4. Porque lá no tempo bíblico a boca falava do que o coração estava cheio. Hoje é o dedo digita do que o coração está cheio. Ah, meu salário não dava nada. Pronto, filtrou. Você falou uma vez, duas, três. Agora eu falo porque meu pai falava, porque meu avô falava. E era legal, a gente ria. Você ria e o diabo entrava. E a miséria alojada. Filtros. Meu casamento não presta. Minha casa não presta. E todos esses filtros gerou separação entre nós. E não separação do que é bom, mas a separação só do que não presta. Porque as pessoas não lutam para filtrar o que é bom. Lutam muitas vezes para filtrar o que é ruim, o que é mal. E hoje nós precisamos aprender a filtrar, sim, as coisas boas. Nós precisamos reconhecer o que é bom. Precisamos mudar para que o Senhor ordene as suas bênçãos sobre nós. Diga comigo, eu preciso mudar os meus filtros para que Deus ordene as suas bênçãos sobre a minha vida. Quem está compreendendo? Sério mesmo, quem está compreendendo essa mensagem? Precisamos mudar os nossos filtros, irmãos, para o que é bom, para Deus ordenar as suas bênçãos e verdadeiramente eu tomar posse. Ô pastor, mas eu estou falando algo que é verdadeiro. Irmão, por mais verdadeiro que seja, não seja um sincericida, que com a tua sinceridade você tem matado a tua vida. Isso é sincericídio. Não, mas minha empresa, mas meu casamento, mas você pode estar passando por um momento de dificuldade, mas você é o profeta da tua vida, você é o profeta da tua casa, você é o profeta do teu casamento, você é o profeta da tua família. Isso serve para homem e para mulher. Profetiza, declara, decreta, filtra a tua mente pela palavra e não pelo teu achismo, não pelo que a internet diz, o pregador X ou Y. Vá pela palavra. Não pela tua dor, não pela ferida, não pela angústia, não pelas raivas, pelos medos, pelos abandonos. Não! Essa ótica é maligna. O que era para ser anjo vira demônio. Cuidado. Abra a sua Bíblia comigo no Salmo de número 133. Salmo de número 133. Um texto bastante conhecido, que diz para nós, a partir do verso 1: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Diga: a bênção e a vida para sempre. Irmãos, nem tudo que é bom é agradável. Sim ou não? Vou fazer você pensar junto comigo. Tomar injeção é agradável? Mas se está doente é bom, não é? Então tomar injeção é bom. Mas não é agradável. Tomar remédio é agradável? Mas é bom. Você toma um remédio, se você sabe o que está acontecendo, o que está fazendo, está autorizado, você toma um remédio. É bom, mas não é agradável. Porque a grande maioria dos remédios não é gostoso.
Bater no filho é bom? O filho não. O filho não é bom e nem agradável. Mas para o pai não é bom. Se gera cura, se gera o conserto, não é agradável, mas é bom. Por quê? Porque a pluma, quando os pingos nos is, traz para perto. Então não é agradável, mas é bom. Por mais que seja amargo, por mais que seja dolorido, por mais que seja chato, tem coisa que é boa, mas não é agradável. Mas o texto aqui está dizendo que existe algo que é bom e agradável. O texto está dizendo para nós: oh, como é bom e agradável viverem unidos, viverem em unidade, os irmãos. Quando fala irmão, está falando do filho do mesmo pai. Como é bom que nós aqui que temos Deus como único pai, somos irmãos, andarmos unidos. Como é bom marido e mulher dentro de casa andar unidos, pais e filhos andarem unidos, porque em Cristo somos todos irmãos. É bom e é agradável andar em unidade. Andar em unidade é a bondade de Deus sobre nós, é algo que agrada, que os irmãos vivam em unidade, em família, em igreja. Nossa unidade tem algo aqui que diz: olha o reflexo da nossa unidade. Diz ali como é bom e agradável que vivam unidos em unidade os irmãos. Por quê? Olha o que diz o texto: porque a unidade de vocês é como óleo precioso sobre a cabeça. É uma unção sobre a cabeça. A unidade de uma família é um óleo precioso, é uma unção preciosa, é algo de valor que vem sobre a cabeça. Está falando de um lugar alto, está falando de alguém com autoridade. Mas olha o que diz aí no texto: essa unção, esse óleo que vem sobre a cabeça ou cabeça, ela desce pela barba. A barba fala de força, barba fala de maturidade. É precioso, é bom, é agradável a união de vocês. Quando vocês têm um óleo que vem sobre o cabeça, mas que desce sobre a força de vocês, que desce sobre a maturidade de vocês. Existe um óleo que vem de cima para baixo. Ela vem do cabeça e escorre para a barba. Ela fala de autoridade que desce pela força e a maturidade do homem, do casal, da família, da mulher. Deus quer derramar uma unção sobre nós para juntos andarmos em unidade, porque andar em unidade é bom e é agradável. É bom e agradável ter a unção na nossa força. É bom e agradável ter a unção na nossa autoridade. É bom e agradável ter a unção na nossa maturidade. Hoje é dia de pedir: Deus, unge a minha maturidade, unge as minhas forças, unge a minha autoridade. Esse óleo precioso, valoroso, que vem do Senhor, porque vem do alto. A unção vem de cima para baixo. A unção não vem do cabeça, a unção vem de cima de quem manda do cabeça. A unção vem de cima e cai na cabeça. E da cabeça a unção escorre. Escorre para onde? Para a barba, para a força, para a maturidade. De quem? De Arão, o sacerdote. E ela escorre da barba e escorre para a gola da veste sacerdotal. O que significa gola, pastor? No original bíblico, significa resistência. Porque a gola não tinha emenda. Era um lugar grosso, feito de vários materiais, vários tecidos costurados. Por quê? Porque o sacerdote diante de Deus, ele não podia rasgar as vestes, por causa do desespero, por causa do pecado. A gola era grossa. O sacerdote estava dizendo, Deus estava dizendo para o sacerdote: a tua vida tem que ser de tal maneira limpada, que quando você chega diante de mim, você não pode rasgar as tuas vestes. Porque era costume na época, quando havia pecado, quando havia transgressão, quando havia iniquidade, quando havia mentira, engano, os sacerdotes rasgavam as vestes em sinal de humilhação.
Mas o sumo sacerdote, ele não usava vestes de humilhação, ele usava vestes sacerdotais. A unção que vinha da cabeça, passava pela sua barba, molhava a sua gola. Você já tentou rasgar uma roupa molhada? Ela é muito pior que uma roupa seca para você rasgar. Deus está dizendo assim: eu vou encharcar tua gola, que já é grossa, que já é feita para não rasgar. Eu vou multiplicar as forças dela, porque da gola, essa unção, essa resistência vai passar para todas as tuas vestes. Isso quer dizer o quê? Do cabeça para a barba, da barba para a gola, da gola para todo o corpo. Autoridade, força, maturidade, resistência. É isso que Deus quer fazer, descer do alto até a planta dos nossos pés hoje. Deus quer nos ungir. O tema dessa mensagem hoje é a bênção que desce. A bênção que desce. E desce por quê? Porque ela vem de cima, ela vem do alto. Então Deus quer derramar essa unção sobre nós, para que juntos, em unidade, possamos viver de uma forma boa e de uma forma agradável, madura, forte, resistente, com autoridade. É Deus que nos unge, irmãos. A unção vem do Senhor. Ela não vem apenas do olhinho que a igreja te deu. Isso aqui é um símbolo, um ato profético. A unção fala do próprio Deus sendo derramado em nós. É a vida de santidade. É não ter motivo para ficar rasgando veste. É ter a gola grossa e dizendo: Senhor, eu estou na tua presença. O diabo não vai me macular, porque eu tenho um Cristo que me revestiu dele. É Jesus que é minhas vestes. É Ele que é a minha gola fiel, a minha gola firme, a minha gola que não se arrebenta. É Ele quem me ungiu da cabeça até os pés. Então, irmãos, o que o texto continua dizendo para nós aqui é a continuidade dizendo: é como o orvalho do Hermon. O Hermon é o monte mais alto de Israel. O Hermon é o monte mais alto, aquele que se destaca em Jerusalém. De longe você vê ele. É o que congela as pontas no tempo frio em Jerusalém. Em Israel também neva. Não é só calor de 50 graus, não. Neva e o monte Hermon fica congelado. Boa parte do ano ele fica totalmente congelado. E no verão ele não congela. Mas o que acontece? Lá em cima as noites são frias. E através dele, através do mais alto, através do cabeça, o sacerdote dos montes, por assim dizer, é dele que nas noites frias, ou no período de verão, ele ainda mantém-se fresco. E é dele ao qual o Senhor ordena que o orvalho regue todos os montes menores de Jerusalém, os montes menores de Israel. E através do orvalho que sai do Hermon, ele não apenas rega os pequenos montes, mas ele lava todos os vales. Ele rega os vales, irmãos. O que fica claro é que a bênção não fica só no topo. Ela se espalha por todo o corpo. Começa no cabeça, mas não para nele. Assim como no Hermon, é dele que sai o orvalho que alimenta os outros pequenos montes e os vales. Sem o orvalho do Hermon, não há vida no vale. Ah, pastor, estou passando por um vale. Irmão, se você tem um Hermon, fique tranquilo. Até no vale tem vida, quando Deus ordena isso. Por causa do orvalho do Hermon, os pequenos montes são regados, os vales são molhados, tem vida no vale. Sem Hermon não tem orvalho, e não haveria Jordão, porque o Jordão é a resposta do Hermon. O Jordão sai de dentro do Hermon, e o que mantém o Jordão sempre regado é o orvalho que toda manhã o Hermon libera. Por quê? Porque a bênção vem de cima para baixo. A bênção dentro de casa começa nos pais, é do pai para o filho. Não inverta as bênçãos. Teu filho não manda em você, teu filho não dá pitaco no teu casamento. É você quem ordena a bênção. Tem coisa que você não pode, não deve, não vai falar para os teus filhos, porque a bênção é de cima para baixo, não é de baixo para cima.
do irmão para os pequenos montes, é do irmão para o vale, não é do vale para o irmão. Se não tem irmão, não tem Jordão. É Deus quem ordena o orvalho sair do irmão. O irmão não cria o seu orvalho. O orvalho vem de cima, vem de Deus para o irmão, e do irmão para todos os outros montes e para o vale. A bênção não vem da cabeça do sacerdote Arão, vem de Deus. É a mão do Senhor que unge a cabeça do seu servo. E da cabeça do sacerdote, a sua barba, da sua barba a gola, e da gola todo o corpo. Diga comigo, a bênção vem de cima para baixo, e não de baixo para cima. Irmãos, nós precisamos entender que o Senhor, através do Salmo, junta esses princípios como uma única verdade para nós essa noite. A unção do céu vem para o cabeça e dele para o restante do corpo. A unção do orvalho, ela vem do céu, e do céu vem para o monte principal, e dele para todo Israel. Tudo é de Deus e para o povo, do alto para baixo, do céu para a terra. É ali que o Senhor ordena a sua bênção e a vida para si. Quem quer a bênção de Deus aqui? Quem quer a vida eterna com Deus? Amém. Veja esses princípios. A bênção não é só para coisas na terra, porque aqui o texto está dizendo de uma vida eterna. Então, quando eu cumpro esses princípios, eu entendo que a unção vem de Deus sobre o cabeça. E quando falo cabeça, falo do marido dentro de casa. Por isso, maridos, não sejam cabeças de bagre, porque ninguém quer seguir o cabeça de bagre. Se Jesus é o teu cabeça, você precisa ter uma cabeça ungida. Porque é Deus cabeça de Cristo, Cristo cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher, e o casal cabeça sobre os filhos. Então não seja cabeça de bairro, não fale o que você quiser, não age de qualquer maneira, porque se a unção que você recebeu é sobre você como cabeça, você é autoridade. A unção não para na cabeça, a unção escorre para a barba. Barba fala de força e fala de maturidade. O que nós precisamos hoje? De sacerdotes maduros e fortes. Sacerdotes que permitem a unção cair sobre a sua cabeça, descer sobre a sua força e maturidade e escorrer pela gola, que fala de uma força que não será arrebentada. Meu casamento não será arrebentado. Por quê? Porque Cristo é meu cabeça e eu sou o cabeça do meu casamento. A unção está na minha cabeça, escorrendo sobre todo o meu corpo. Como bem disse o Brito aqui, membros de um só corpo, todos os membros ungidos, o pai, a mãe, os filhos, as filhas, e de geração em geração, netos, bisnetos, tataranetos, e a unção continua descendo, 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 dos montes aos vales, do cabeça aos pés. Toda a unção vem de Deus. Diga aleluia. Aleluia. Você não é ungido porque você é bom. Você não é ungido porque você é legal. Você não é ungido porque você é inteligentão, que você estuda tudo, vê um monte de videozinho na internet. E não. Se você pensa assim, você ainda é um ladrão. Mas quando a gente nasce de novo, a gente entende que é Cristo quem é o meu cabeça. E agora não sou eu quem agora vivo. Agora é Cristo quem vive em mim. Você dá um aplauso ao Espírito Santo. É Jesus quem manda, irmãos. Mas Ele nos deu autoridade para coordenar. Então nós precisamos entender que a bênção é de cima para baixo. Isso fala de família, isso fala de sacerdócio, isso fala de igreja, isso corre para toda a sociedade. Você sabe por que o Brasil ainda não é uma nação totalmente tomada por Jesus? Porque tem um monte de cabeça de bagre nos palcos, nos altares, nos gabinetes, nas casas, nas camas e nas mesas. Porque até vai para a igreja, mas não manifesta o poder de Cristo que Ele está na igreja. Não muda a linguagem, não muda a forma de falar, não muda a forma de se comportar. Por quê?
Porque não tem maturidade, o óleo não escorre pela barba. Não tem maturidade, não tem força para pregar o Evangelho. Porque o Evangelho a gente não prega só com palavra, principalmente com vida. A gente prega o Evangelho em silêncio muitas vezes. Se pode falar, fale. Mas se não tem condição de falar, viva em todo o tempo. Porque a unção tem que escorrer, irmão. Tem que escorrer. Diga comigo, a unção. É de cima para baixo. Ela tem que escorrer. Se ficar retido no irmão, os outros montes ficam secos, o vale fica seco, gera morte. Se a unção vem e fica só com a cabeça, não, eu sou o marido ungido. Eu sou o marido ungido, eu sei tudo, minha mulher não sabe nada. Eu sou bom, eu sou o bambambam. Você não é nada, porque a unção, ela cai na tua cabeça, mas ela precisa escorrer. Ela precisa descer pela barba da tua maturidade, pelas barbas da tua força. Precisa ir até a gola da tua resistência, para escorrer sobre todo o corpo, que fala da tua esposa, teus filhos, a tua família, os teus funcionários, os teus empregados, os teus patrões, aonde você estiver. Se você é o sacerdote ungido, é você quem faz a diferença. Porque, irmão, quando a gente olha para a vida de Daniel, quem era o Daniel? Ele não era o governante. Tinha um governante lá. Tinha o Nabucodonosor no poder. Mas quem que governava de verdade? Daniel, porque ele era o ungido de Deus. Tinha um fantoche lá no poder. Como nós temos um fantoche no nosso poder. Quem manda é a igreja. Quem manda são os sacerdotes dentro de casa. Não é o governo que vai falar como você vai educar teus filhos. É a Bíblia. E Deus usa eu e você. Não é a esquerda, não é a direita. É a palavra de Deus. É a resistência da gola. É o poder do Espírito Santo sobre nós. Não vamos retroceder. Não vamos voltar atrás. Não vamos nos render. Homem é homem, mulher é mulher. E nenhum homem vestido de mulher pode comandar a vida das mulheres dessa nação. Eu repito o que fala há anos, vai faltar cadeia nessa nação para prender homens de coragem. Grava isso aí e mande para o mundo inteiro. Venham nos prender. Vocês não vão render a igreja. A igreja tem um cabeça que é Cristo. O óleo desce sobre nós e nós não retemos em nós. Nós deixamos que escorra pela nossa força, pela nossa maturidade e pela nossa resistência. Não vamos nos corromper. Não se corrompa. 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 A unção tem que descer, irmão. Se está retido só em você, está errado. Tem que descer, porque a unção vem do alto. Mas ela vem do alto porque ela quer descer. Ela vem do alto porque ela quer escorrer. A unção precisa escorrer. A unção precisa dilatar, irmão. Ela precisa lavar os vales da nossa vida. Pastor, eu tenho vales na minha vida. Não tem problema nenhum. Se tem um irmão sobre a tua vida, você vai ser regado. No tempo da dificuldade, vai ter vida, mesmo no vale. Você vai ter condição de ter vida em meio aos vales de dificuldades e batalhas da sua vida, das tuas finanças, da tua saúde física, da tua saúde emocional, da tua saúde espiritual. Deixa o óleo descer, irmão. Olha para esse irmão que está do seu lado, esse irmão, e diga assim: deixa o óleo descer. Diga, deixa o orvalho regar a sua vida. Amém, irmãos? Amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo de número 19, a partir do verso 1 até o verso 10. Conta para nós aqui a história de Zaqueu, dando continuidade ao que estamos pregando. Entrando em Jericó,
Atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar Jesus. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce, e desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto estavam murmurando e dizendo: que o que? Ele se hospedará com o homem pecador? Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Diga glória a Deus. Zaqueu não era apenas um homem pequeno. Diga comigo: Zaqueu não era apenas um homem pequeno. Ele era um pai pequeno, ele era um marido pequeno, ele era um cidadão pequeno. Tudo nele era pequeno. Por quê? Porque ele era um judeu que trabalhava para Roma. Os judeus o odiavam e Roma também o odiava. Por quê? Colocavam ele para trabalhar, davam umas migalhas para ele, ele era mais rico que o povo judeu, mas Roma não confiava nele, porque a qualquer momento ele podia abandonar. Então ele era um vendido, ele era comprado por Roma e odiado por Roma. E o povo de Israel odiava ele, porque ele era um cobrador de imposto. Ele não era um cobrador qualquer, ele era o chefe dos publicanos, ele era o patrão, ele era o gerente da roupa. Os aviãozinhos não gostavam dele, as famílias não gostavam dele, ninguém gostava dele. Por quê? Porque ele foi posto lá para saquear o seu próprio povo. Então ele, dentro de casa, não era um homem grande, e eu não estou falando de estatura, de tamanho, de metragem, porque eu fico imaginando os seus filhos comendo do bom e do melhor na mesa, mas vendo o seu pai e seus colegas xingarem ele todos os dias. Você já imaginou o filho do Xandão? O Xandinho? Ou a Xandona, o Xandinho? Eu não sei se estou corrompido também. A mulher lá aparece, a dona Xandona lá aparece também. Não sei. Mas você já imaginou ser filho desses homens? É mais ou menos parecido, ou pior, porque o pai, ele passava em coleteria por coleteria, andando pelas ruas de Jerusalém, com roupas diferenciadas, e desse tamanho, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Um homem baixo, um homem pequeno, nas pequenezas da vida, atitudes pequenas. E esse homem, ele não era pequeno apenas no físico. O texto diz que ele era pequeno. E olhando para a vida de Zaqueu aqui, hoje eu olho para a minha vida, e eu peço que você olhe para você mesmo também. O que é pequeno na tua vida? Pequenez da vida, de fala, de atitude, de comportamento, de posicionamento, que hoje Deus está querendo que você cresça. Porque existem algumas coisas na nossa vida que são pequenas. Tem coisas que precisamos aumentar em nossa vida, fazer crescer através de Jesus na nossa vida. O que, por exemplo, pastor? O amor, como eu disse aqui na abertura, a misericórdia, a gratidão, a oração, a vida devocional na palavra. Talvez nós estamos aqui demais nisso. Estamos precisando fazer crescer. Por quê? Porque o texto diz que Zaqueu era pequeno e a multidão era grande. Zaqueu era pequeno, mas a multidão era grande.
Então tem coisas na minha vida que eu preciso aumentar de tamanho. E tem coisas que eu preciso dar um jeito de diminuir na minha vida. Eu preciso cortar algumas multidões na minha vida para diminuir de tamanho. E o que são essas coisas grandes? O que são essas multidões, pastor, do pecado? A multidão de pecado precisa ser cortada. O orgulho, o medo, a calúnia, a difamação, o ódio, a falta de perdão, a língua ferida. O que eu e você precisamos diminuir e cortar na nossa vida para que a gente possa ver Jesus? Porque, irmão, subir na árvore é uma estratégia. Diga comigo, subir na árvore é uma estratégia. Mas não basta. É uma estratégia, e é uma boa estratégia. É uma boa estratégia. Fazer o que ninguém estava fazendo para viver o que ninguém estava vivendo. Quem já ouviu essa frase? Ela é famosa aí. Fazer o que ninguém está fazendo para viver o que ninguém está vivendo. E Zaqueu, ele entendeu uma coisa. Para eu aumentar de tamanho, eu preciso de uma estratégia. Qual é a estratégia? Vou subir numa árvore. Porque se eu subo na árvore, eu fico mais alto do que a grande multidão. Eu fico mais alto do que o homem mais alto. Só que não basta subir na árvore. Mas subir na árvore é o início de tudo. Diga comigo, hoje talvez eu preciso subir algumas árvores. São uma boa estratégia. Ah, pastor, eu estou falando um monte de coisa aí, aí eu não quero fazer, porque parece que eu estou fazendo só porque me mandaram. Isso mesmo. Faça enquanto está sendo mandado. Daqui a pouco você vai ser mandado nisso. É uma estratégia. Aí eu não vou orar porque o Senhor está falando para eu orar. Não, você não ora porque você não quer. Eu estou te ajudando. E se você obedece uma bênção dessa, quando você começar a orar, daqui a pouco você já acostumou com a vida de oração e já se transformou no teu DNA espiritual. O Senhor deu algumas conduções para os casais na sexta, deu mais algumas aí na abertura, mas eu não sei o que, não sei o que. Faz enquanto está sendo ensinado, daqui a pouco você aprende e não precisa ninguém ensinar mais. Tem estratégias, irmãos, que ela vale só por um tempo. Subir na árvore é bom, mas só vale por um tempo. Se ele não subisse na árvore, ele não veria Jesus. A multidão era grande, ele era pequeno. Ele sabia que ele era pequeno, não só de tamanho, mas de alma. Mas ele subiu na árvore e falou: eu vim porque eu quero ver Jesus. O senhor sabe o que é mais delicioso no texto? Você vê que ele sobe na árvore para ver Jesus. E quando ele sobe na árvore para ver Jesus, o texto mostra para nós que quem viu ele foi Jesus. Não foi ele que viu Jesus, Jesus viu ele primeiro. Eu tenho um recado de Deus para você nessa noite. Deus te viu antes de você sair de casa. Ele sabia que você estaria aqui. Ele te viu primeiro. Assim como ele te amou, ele te amou primeiro. Não foi Zaqueu que viu Jesus, foi Jesus quem viu Zaqueu. E sabe o que Jesus falou para ele depois da estratégia da árvore? Ei, Zaqueu! O que Jesus falou para ele? Ei, Zaqueu! Desce! E desce de que jeito? O que está escrito aí? O texto está lá? Está não? Está aí. Está com a Bíblia na mão aí? Eu estou com a Bíblia. Zaqueu, desce. E desce depressa. Verso 5. Desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Zaqueu, a estratégia de subir na árvore, ó, foi boa demais. Parabéns. Eu te vi e você me viu. O nosso encontro foi sensacional. Mas a bênção, ela não fica aí em cima. A bênção precisa escorrer, Zaqueu. A bênção precisa descer. Então, Zaqueu, desce e desce depressa, porque a bênção não pode ficar só em você. A bênção precisa entrar na tua casa, Zaqueu. Aleluia! Não é só em você a bênção, Zaqueu. Não é ver Jesus e dar um tchauzinho de longe. Não é ver Jesus, porque, irmão, para ver Jesus você pode até subir na árvore,
Mas para conhecer Jesus, você precisa descer dela. Oh, aleluia! Para ver Jesus você tem estratégia, mas para conhecer Ele, irmão, não tem estratégia, tem que ter humilhação. Para conhecer Jesus tem que ser humilde, porque o cara já era pequeno, e o texto diz que quando Jesus vai falar com ele, ele se coloca de pé. Sabe o que ele fez? Ele desceu correndo como Jesus ordenou e caiu de joelho aos pés de Jesus. Ele só não desceu, ele desceu e se humilhou. Ele falou: eu estou diante do meu Pai, eu estou diante do meu Deus, eu estou diante do meu Senhor, eu me humilho aos seus pés. Mas eu não só me humilho de joelho, eu me humilho de atitude. Porque a fala de Zaqueu foi quando Jesus chama a sua atenção e ele se coloca de pé: Senhor, se um dia eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais, mas do que eu já tenho, a metade eu vou dar aos pobres. Sabe o que é humilhação, irmão? Humilhação não é só vir diante do altar, humilhação não é só levantar a mão, humilhação é gerar mudança. Humilhação é mudar visão, humilhação é mudar linguagem. Não é só descer da estratégia boa que Deus permitiu você ter, mas é descer e descer aos pés e se humilhar. E quando você olhar Jesus nos olhos e Jesus olhar nos teus olhos, você dizer para Jesus aquilo que está dentro de você, que por mais que Jesus saiba, Ele quer ouvir da sua boca. Quem está me entendendo? Jesus sabia que Zaqueu era um bandido, que ele era um homem que trabalhava nas coleterias, que ele roubava o seu próprio povo, que ele vivia de status, que ele era um homem pequeno, inferior nos seus sentimentos, desejos, vontades e no tamanho físico. Jesus sabia ou não sabia? Sim. Mas ele queria ouvir da boca de Zaqueu: a metade do que eu tenho eu vou dar aos pobres. E se porventura eu roubei alguém, ele sabia que tinha roubado, eu vou restituir 4 vezes mais. Sabe o que Zaqueu estava dizendo? Senhor, eu prefiro ficar um pouquinho mais pobre, mas ser salvo, do que ter a minha riqueza e perder a salvação. O que hoje você está precisando devolver para Jesus e entregar nas mãos do Senhor, que parece que você vai perder, mas a tua casa toda vai ganhar? O que é? A pergunta hoje é para você: o que é que você está precisando descer das suas estratégias? Estratégia de fala, estratégia de comportamento, estratégias financeiras, estratégias X, estratégias Y, que não te levam a nada. E muitas vezes só fere você, fere a tua casa, fere a tua família. Elas são boas por um tempo. Mas Jesus está dizendo para nós hoje: desce, porque a unção vem de cima para baixo. Zaqueu, desce, porque não é você que ordena a bênção, sou eu quem ordena a bênção para você. Desce, porque sou eu que sou o teu cabeça. Você não pode estar acima de mim. Por mais que você queira me ver, você não manda em mim, Zaqueu. Você não manda em mim com as tuas estratégias. Você não manda em mim com a tua inteligência, pastor Marlon. Você não manda em mim com o teu jeitão. Desce, desce e sube. Desce, desce mesmo. Desce, desce no mais profundo. Eu vou dar, eu vou devolver. E olha o que Jesus disse para ele. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram estavam murmurando. Irmão, eu quero dizer algo para você. Muitas vezes no dia da tua humilhação, muita gente vai falar mal porque você está se humilhando. Porque as pessoas gostavam de você no erro, porque eles tinham um motivo de falar mal de você. Ah, mas agora, pastor, eu não quero a vida com Deus, continuam falando mal. Mas eles vão ter que pagar pelo que eles estão falando. Antes eles tinham um direito legal. Agora, eles vão ter que dar conta diante de Deus, porque foi você quem mudou. Eles ainda não mudaram. Não está entendendo? Murmuravam, dizendo: quem é esse que será hospedado esse homem, ficará hospedado com esse homem pecador? Entremente Zaqueu se levantou. Se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa. Diga comigo: quando a unção
desce sobre o cabeça e escorre sobre a barba, vai para a gola, todo o corpo é abençoado, toda a casa é edificada. Vamos colocar de pé. Quem está entendendo a mensagem dessa noite? Quando a unção desce sobre um sacerdote arrependido, meus irmãos, quando a unção desce sobre um homem que amadurece, que por mais que tenha usado de estratégias, situações, circunstâncias, enganos do passado, ele trouxe até uma pseudo-alegria para a família por um tempo. Sabe que a família não era feliz com aquele dinheiro. O problema de Jesus ali não era o dinheiro. O problema de Jesus ali era a forma que a família dele vivia com o dinheiro, a forma que ele vivia com o dinheiro. O problema com Jesus ali não era a estratégia que ele buscou para ver Jesus, porque a estratégia foi boa, foi legal. Mas a questão é, qual era a pressa que ele descia correndo? O texto diz para nós, ele desceu depressa. E quando ele desce depressa e se humilha, foi tremendo. Mas Jesus queria era olhar nos olhos dele quando ele se levantasse dos joelhos que ele estava. Porque se ajoelhar, muitos de nós, eu, se ajoelho. Mas a questão é, quando a gente se levanta, o que mudou? Eu até tenho culto, pastor. Mas quando você volta para casa, mudou. Você não vem aqui para me agradar. Se você tem feito isso, você já está pecando. Porque isso é para agradar a Jesus e para agradar você e para agradar a pessoa que está ao seu lado. E depois, é claro que você vai me agradar, é bom para você. Mas se essa é a primícia, está errado. Descer da árvore, subir na árvore é bom demais. Descer dela é maravilhoso. Se ajoelhar é excelente. Mas se levantar e olhar nos olhos e dizer a verdade é extraordinário. Jesus disse para ele: desce porque a unção precisa descer sobre você. Desce porque a unção precisa descer da tua cabeça, pela tua barba, a tua gola, todas as tuas vestes, porque hoje, Zaqueu, hoje está entrando salvação não só em você, mas em toda a tua casa, Zaqueu. Toda a tua casa é ungida, Zaqueu. Toda a tua casa é salva, Zaqueu. Toda a tua casa é consagrada, Zaqueu. Não importa o que falem do que você fez no passado, Zaqueu. Não importa do que estão falando de nós, Zaqueu, dizendo que eu estou indo na casa de um pecador, Zaqueu. Você era, você não é mais, Zaqueu. Ei, irmão, você era, você não é mais. Bata no teu peito e diga o teu nome aí. Você não é mais o que o mundo diz que você é. Vai, bata no teu peito e diga o teu nome. Faça um ato de fé profético. Você não é mais o que o diabo disse que você é. Você não é mais o que você disse que você é. Que a tua família, uma autoridade falou: ei, não ande pelos filtros do mundo. Pelos filtros do mundo, Zaqueu era um ladrão, baixinho por fora e por dentro, mentiroso, enganador. Para Jesus, ele era um filho arrependido, que usou de todas as ferramentas para encontrar Jesus, mas foi Jesus quem encontrou a ele, porque quem estava perdido era Zaqueu, não era Jesus que estava perdido. Zaqueu, o perdido que foi encontrado, buscou com todas as suas forças, olhou nos olhos de Jesus e se humilhou, e Jesus recebeu a sua humilhação. Jesus recebeu o seu pedido de perdão. Jesus recebeu. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, algo poderoso acontece. O que acontece? Arrependimento. Diga: Zaqueu foi encontrado em arrependimento. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, Jesus encontra ali arrependimento, começando pelo sacerdote. A restituição, metade dos bens, 4 vezes mais. Jesus não quer o que você tem.
mas vai usar o que você tem para te revelar quem você é. Jesus não quer o que você tem, mas Ele vai usar o que você tem para revelar para você mesmo quem você é, com dinheiro ou sem. Quem é você com dinheiro? Quem é você sem dinheiro? Quem é você na igreja? Quem é você fora da igreja? Quem é você na tua casa? Quem é você na tua cama? Quem é você na tua mesa? Eu estou insistindo nisso há dias. Quem é você no trânsito? Quem é você na empresa? Quem é você no campo de futebol? Quem é você no parque? Quem é você no aniversário? Quem é você no casamento? Quem é você? Qual é o teu comportamento? Qual é a tua atitude? De arrependimento? De alguém que é filho? De alguém que quer ser transformado? Ou de alguém que continua a cópia dos erros do passado, porque ainda continua se olhando com o filtro do mundo? Qual é o óculos que você tem olhado para a tua vida? Quem que tem filtrado você? Como você tem se filtrado? Qual é a tua autoanálise? Essa mesma pergunta que o Senhor fez aqui, que não precisa nem ser feito para Zaqueu, mas Zaqueu tomou um posicionamento, foi a pergunta que Jesus fez para o jovem rico: vende tudo que você tem, dá aos pobres e me siga. A palavra do Senhor diz em Lucas 18 que o jovem rico se entristeceu porque ele tinha muitas posses. Jesus avaliou ele, ponderou ele pelo dinheiro que ele tinha. Jesus não queria nada dele, Jesus só queria o coração dele, mas o Deus do coração dele era o dinheiro. Então esse jovem continuou rico, mas perdeu a salvação. E Jesus não saiu correndo atrás dele. Você não vê o texto de Lucas, de Mateus ou de Marcos, Jesus dizendo: oh, era brincadeira, traz uma oferta aqui para o meu ministério. É brincadeira, dizimista graúdo, volta para cá. É brincadeirinha. O evangelho não é tão sério assim. Deixa o teu dinheiro aqui para te pagar a reforma. Jesus testou o coração do jovem rico para revelar que verdadeiramente o coração dele tinha um dono, e era Mamon, era o dinheiro. A diferença do jovem rico para Zaqueu é que Zaqueu se humilhou, não só fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, financeiramente. O jovem rico era bonito, era um cara que cumpria todos os princípios, dizia ele. Eu cumpro todos os princípios desde pequeno. Jesus falou: é? Poxa, que lindo, amei você. Leia lá depois, Lucas, amei você. Você é top. Você é um crente extraordinário. Só te falta uma coisa, então. Pega tudo que você tem, vende, dá para os pobres, vem me seguir. A tristeza tomou o coração daquele jovem, ele virou as costas e abandonou Jesus. O que tem feito te virar as costas para Jesus? O que Jesus quer me ponderar essa noite? O que Jesus quer me avaliar, te avaliar? O que Jesus está nos avaliando hoje para descer a bênção de cima para baixo? Porque a bênção é de cima para baixo, irmão. E quanto mais baixo eu estou, mais a bênção me alcança. Quanto mais eu me humilho, quanto mais eu me declino aos pés de Jesus, mais a bênção me alcança. Quanto você tem orado por essa área que você tanto reclama na tua mente e no teu coração? O quanto você tem jejuado por isso? Abstinência de alimento mesmo, sem palhaçada de tirar café, Coca-Cola. Não, me abster de alimento. Eu não vou comer, porque eu estou fazendo um jejum para que essa área da minha vida tenha uma mudança radical. A pergunta que eu te faço é: quanto você tem jejuado por isso? Ah, pastor, pensou demais. É por isso que isso não diz nada, porque isso ainda é um Deus no teu coração. O quanto você tem se humilhado, o quanto que você tem vindo orar no altar, o quanto você tem saído da tua cama 30 minutinhos mais cedo. Não posso ir no templo, mas curva a tua cabeça lá no teu sofá, lá nos pés da tua cama. O que é que você tem pago alto preço? O que é? Ah, não tenho feito ainda. É por isso, porque tem algo que é dono do teu coração. Aí eu quero uma mudança
pergunta. Antes de você enfiar o pé no que está certo, por que você não manda embora o que está errado? Por que você não se humilha um pouquinho mais? Ei, sacerdotes, a unção começa por mim, começa por você, mas ela precisa descer com a maturidade, hombridade, honra, para que venha para a cola, não se rasgue, e as nossas esposas sejam alcançadas, os nossos filhos sejam alcançados, as nossas ovelhas sejam alcançadas. Você quer que você tenha mentido para você mesmo e acha que engana Deus? Zaqueu subiu na árvore com uma estratégia, pensando: eu que quero ver ele. Jesus está dizendo: não, eu que vejo você. Você não veio na igreja hoje porque você é legal. Você veio na igreja hoje porque Jesus te viu antes de você ver ele. Jesus te chamou antes de você chamar ele. Jesus te encontrou antes de você encontrar ele. Talvez hoje seria o último culto da sua vida, e Jesus falou: não, é o primeiro de uma nova história. Não é o último, é o primeiro de uma nova história a partir de hoje. Feche os olhos, curva a sua cabeça. Se você deseja ir no teu lugar, curvar os teus joelhos aí nessa cadeira, fique à vontade. Se você deseja sair do teu lugar e vir dobrar os teus joelhos aqui no altar, fique à vontade. É você e o Espírito Santo. Ah, não, pastor, eu não vou fazer porque o senhor está mandando. É religiosidade. Não! Não é não! É mentira do diabo. Ele está tentando te filtrar mais uma vez. É se curvar para dizer: Jesus, eu comecei agora, me ensina. Não é hipocrisia, não. Eu estou começando agora e eu não quero parar nunca mais. Eu não quero parar nunca mais. Senhor, derrama o teu óleo precioso sobre as nossas cabeças. Derrama o teu orvalho sobre nós, e que venha do maior para o menor. Derrama o irmão sobre nós e lava os vales das nossas vidas. Lava os pequenos montes das nossas vidas, Senhor. Faz-nos descer das árvores da vida. Faz descer do nosso orgulho. Nos faz descer da nossa mentira, dos nossos enganos. Hoje eu me disponho. Hoje eu me disponho. Hoje eu me disponho a descer. Hoje eu me disponho a me humilhar. Hoje eu me disponho a me curvar, a vir ao teu altar, Senhor, e me curvar aos teus pés e dizer: Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida, entra no meu destino, entra na minha identidade, Senhor. Entra em mim, entra em toda a minha casa, enquanto o louvor é entoado, se cuide diante do Senhor, sai do teu lugar e vem diante do altar, se cuide aos pés do Senhor e te ajuda para Ele, abre o teu coração para Ele, diga as tuas coisas para Ele, diga para Ele onde está vivendo, diga para Ele que o fruto do passado não deixava a bênção cair sobre a sua cabeça. Mas se você está em unidade hoje, em unidade dentro da tua casa, em unidade junto com a tua família, em unidade junto com a sua igreja, o Senhor dará a sua bênção e a vida para todo sempre sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. É tempo de receber o óleo sobre a cabeça. É tempo de receber o orvalho sobre a sua cabeça. É tempo de subir aos pés do Senhor em unidade, em unidade, em unidade, em unidade, para que o Senhor ordene as suas bênçãos, para que o Senhor ordene as suas bênçãos, para que o Senhor ordene a vida para todos sempre, sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu fico enclausurado em teu lugar, eu faço de pé, manda fora todo engano, toda mentira, manda embora toda vergonha, manda embora toda palavra contrária, e vem curvar, vem se curvar, no altar, é onde você está, se curva, desça dessa árvore do orgulho, desça dessa
Me ajuda, Jesus, a vencer tudo aquilo que tentou me clausurar. Estou na ótica do mundo, as minhas óticas particulares. Todo funil que tentou me aprisionar em um só pensamento maligno, destruidor, hoje leva tudo isso, Senhor. Me ajuda, amplia a minha visão, abre a minha mente e o meu coração, pois eu me disponho. Eis-me aqui, Senhor. Me cura, me sara, me perdoa, me restaura, vivifica a minha vida, a minha casa e a minha família. Vamos sair do nosso lugar, sai desse lugar e vem aqui à frente, toda a igreja. Sai do seu lugar, vem, vamos terminar o culto aqui à frente. Sai do seu lugar e vem. Precisamos, irmãos, que Jesus entre na nossa vida, porque quando Ele entra na nossa vida, Ele entra na nossa casa. Jesus aqui no texto não fala que Ele viu a mulher de Zaqueu. O texto não diz que Ele viu os filhos de Zaqueu, mas o texto diz que o que Jesus viu em Zaqueu levou salvação para toda a casa de Zaqueu. Ah, pastor, eu tenho uma guerra, uma dificuldade, o senhor não sabe quem ficou lá em casa, o senhor não sabe a minha família, o senhor não sabe quem é parentela, o senhor. Eu não sei nada mesmo, mas Jesus sabe mesmo. Jesus sabe o que Ele está fazendo em nós aqui nessa noite. É Ele quem sabe os pensamentos que tem com a nossa respeito. Se você não abrir teu coração para a palavra, irmão, não vai acontecer nada. Mas se você abrir o teu coração para a palavra, Jesus entra em você, entra na tua casa, e aquilo que você se esforça tanto para mudar, como eu me esforço para mudar. Tem um estalar de Deus, homens. Jesus por isso. Tem um estalar de Deus. Um estalar de Deus, sabe? É muito demorado para Jesus. Jesus só precisa de um coração disposto e disponível e uma mente que não luta contra o altar. Não luta contra a palavra. Não luta contra Jesus. Não lute, você vai perder. O aguilhão está apontado, irmão. Se o soco for dado, é machucado. Mas se você entende que a palavra é de Deus, o teu coração, Jesus entra em você, e através de você Ele entra em toda a tua casa. E aquilo que você se esforça tanto, Ele faz instantaneamente. Hoje Zaqueu, hoje Marco, hoje Bruno, hoje Israel, hoje Wagner, hoje, entrou salvação na tua casa. Salvação vem antes da cura. Salvação vem antes de tudo. Jesus curava o enfermo, Ele dizia: a sua fé te salvou. Porque todo salvo tem direito a cura. Todo salvo tem direito a cura. E alguém que está aqui essa noite que não tem certeza de salvação, estou falando de servir na igreja, estou falando de salvação. Pastor, eu não tenho certeza da minha salvação. Se Jesus voltar hoje, pelas práticas, pelas atitudes, pelos montes, pelo que eu ouço, pelo que eu bebo, pelo que eu como, eu preciso condenar dele hoje. Se entrar salvação na tua vida, entra a cura.
Salvação traz o pacote da libertação, da cura, da transformação. Tem alguém aqui essa noite que não tem convicção de salvação? Se não tem convicção, você precisa entregar sua vida a Jesus. E é diante de todo mundo. Depois eu chamo o pastor ali à parte. Eu não vou orar por você à parte, é agora. Diante de todo mundo. É dizer, eu não tenho certeza. Porque eu murmuro, porque eu reclamo, porque eu isso, eu amaldiçoo. Você precisa de salvação. Se todos nós aqui estamos salvos, toda a nossa família será salva. Amemos. Glória a Deus. Faça assim com as suas mãos. Eu vou te dar a bênção. E depois da bênção, você pode. Nós temos coxinha, espetinho, sendo vendido. Vá ali, adquira, leve para a sua casa, diante da sua família, sentado à mesa, olhando nos olhos, se divirta, sorria. Fale da palavra essa noite, como Deus me pegou, foi muito mais, foi maravilhoso, foi extraordinário. Quando você for deitar na tua cama, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus opere milagres, sinais, prodígios na Bíblia. Você só precisa dar. Eu não sangue desse. E que o despertar de um novo dia seja sobrenatural. Amém? Glória a Deus. Que o grande amor de Deus e o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do nosso querido e amado amigo Espírito Santo esteja hoje e sempre sobre a tua vida, sobre toda a tua casa e sobre toda a tua família. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Dê um aplauso ao Espírito. Glória a Deus. Queridos, você pode comprar o teu lanche, você está liberado para ir embora, mas lembrando, amanhã nós temos oração aqui no templo, às 20 horas. Quarta-feira, culto da família, você é o pastor da tua casa. E, amados, sexta-feira, o que tem sexta-feira? Renovação de votos dos seus pastores.